Está valendo! Gente, bem-vindos de volta, canal Mundo Gonçalves, uma satisfação gigantesca em estar aqui com vocês, gravando esse conteúdo que já faz um bom tempo que eu queria produzir para vocês. Hoje, segunda-feira, 14 de agosto de 2023, ontem, domingo, foi o Dia dos Pais, estive com a minha Isa, um dia muito feliz, um dia muito legal. Meu bebê, que é a minha alegria, já há quase 8 anos. Muita brincadeira, muita emoção, né? Não tem como. É uma felicidade. Eu estendo esse abraço a todos aqueles que são pais, não importa de que e em que circunstâncias, sintam-se todos abraçados. Vamos em frente. Vamos falar de carro. Mas, Marcelo, você falou que não ia mais falar sobre carro? Sim. Esse é um ano sabático. Esse é um ano que a gente decidiu interromper a nossa atividade profissional relacionada ao automóvel. Mas não é por causa disso que nós deixamos de lidar com carro. Eu, inclusive, decidi colocar 2 dos carros da frota particular à venda nesse momento. Então a gente acaba tendo que anunciar os nossos veículos, tendo que receber retornos dos nossos anúncios e às vezes isso propicia situações trágicas, situações cômicas. E tem tudo a ver com o que nós discutimos lá em 2017. Esse vídeo já completou, deixa eu até conferir aqui. É React mesmo, faz tempo que eu não assisto. 5 anos, porque ele já foi republicado uma vez. Essa prática que você viu alguns vídeos antigos sendo republicados na semana passada, é uma prática antiga nossa, né? Às vezes algum vídeo legal que a gente produziu com bastante informação, bastante cuidado. Nem sempre a resposta dos vídeos nesse canal modesto, humilde que nós temos aqui, nem sempre a resposta de público acontece no fluxo que a gente imaginava. E muitas vezes, quando eu tenho conteúdos, eu tenho as demandas. Eu prometi para vocês conteúdos às terças e às quintas. A gente está com os horários um pouco irregulares, então hoje, por exemplo, eu já gravei um conteúdo, né, sobre um xinófilo doido de pedra. Agora estou gravando esse daqui, que a minha expectativa inicial é que esse vídeo dure até 2 horas, porque a gente fala pra caramba, a gente entra muito no assunto. Eu acho que este vídeo, este react de uma situação lá em 2017, eu estou a bordo do meu Astra, saudoso Astra, e lá ao fundo eu consigo ver o também saudoso C4 Lounge que nós tivemos. Na época era a dupla de carros que nós tínhamos. E eu falei uma porção de coisas importantes a respeito de negociação automotiva, os cuidados que você tem que ter para você não se deixar levar pela conversinha de vagabundos, ordinários, otários de forma geral. E a gente vai revisitar isso daí. E hoje eu falo que eu procuro trazer para vocês aqui a visão estritamente do usuário, tá? A visão estritamente do proprietário, daquele que procura fazer uma compra legal, fazer uma venda legal. Eu espero que isso possa trazer benefício para você quando você for negociar daqui para frente. Você botar o seu carro à venda, se estiver procurando os anúncios, você vai compreender um pouco melhor. É agressivo? É. Para aqueles que são muito sensíveis, eu oriento, na maior boa vontade do mundo, que saiam nesse momento, tá? E para você que vai assistir, a partir de agora, de fato, o React, se você gostar, você deixa o seu like. Se você gostar mais ainda, você se inscreva no canal. Se gostar mais e mais e mais ainda, você seja membro, tem aí as opções. Você pode também fazer uma doação avulsa ao canal através do recurso Valeu, através do Pix, que tem as orientações aí na descrição do vídeo. Fique à vontade, a casa é sua. Eu procuro
apesar de não ser mais aqui um espaço profissional, eu procuro sempre a companhia, a presença de pessoas qualificadas. Nós estamos muito próximos, depois de anos, né, que a gente nem se atentava a isso, nós estamos muito próximos de chegar aos 4.500 inscritos. Faltam 4 nesse momento que eu gravo aqui, faltam 4 pessoas. Então, se você ainda não é, ou se você já é e conhece alguém que poderia vir, mande, porque aí a minha expectativa, até o fim do mês, a gente atinja os 4.500 e com isso eu vou fazer uma live especial, vou preparar, vou produzir um conteúdo ao vivo interagindo com todos vocês. Então, prepare o seu coração, respire fundo, deixe aqueles conceitos esdrúxulos que algumas pessoas tentam fazer você ter e vambora, vamos que a partir de agora é chumbo do grosso e quero fazer muitas intervenções e comentários com relação a isso daí. Bora, partiu! Olá, meus amigos, Marcelo Gonçalves, o maior gestor de negócios do interior. Na época era, não teve o Nossa, né? Se teve, ficou muito no fundo, não consegui ouvir. Mais um programa especial dessa semana, especialíssima, né? Gravando vários vídeos. A gente na época completava 2 anos de canal MJG, então quando eu falo aqui sobre carro, a carteirada são 9 anos de uma experiência imersiva intensa no mercado de carros, ajudando pessoas na compra, na venda, visitando lojas e concessionários com bastante frequência, né? Trazendo a minha expertise da área comercial para tratar nesse mercado polêmico, é um campo minado o universo automotivo brasileiro, né? E no YouTube a gente, na época, tinha 2 anos, isso aí foi 2017, então já eram 3 anos e meio de atividade MJG de campo. Porque eu sempre digo, uma coisa é o universo real, a vida real dentro da loja, do concessionário, outra completamente diferente é a internet, tá? Você nunca se esqueça disso, que muita coisa que as pessoas pintam aqui, lá fora, não funcionam assim. Nunca se esqueça disso. Aí para comemorar os 2 anos do nosso canal do YouTube. E esse é um vídeo importante. É um vídeo que você que me acompanha desde os primeiros programas, desde quando a gente não fazia nem ideia do sucesso que ia conseguir alcançar, e graças à audiência, à confiança de cada um de vocês, a gente hoje tem um canal que é sucesso sim, de alto nível, né? Um conteúdo extremamente qualificado, e eu devo agradecer a cada um de vocês. Esse programa aqui, para quem me conhece, sabe a maneira como eu trabalho, como eu disse ontem, eu tenho a total consciência de que a maneira como eu trabalho faz com que eu repila muita gente, e eu não tenho constrangimento nenhum de reconhecer no vídeo e hoje, tantos anos depois, né? Eu não tenho constrangimento nenhum de reconhecer que a minha personalidade ela é bastante repelente, tá? Eu vivo sob determinados padrões muito rígidos e isso talvez deveria até flexibilizar um pouco, mas eu vivo sob padrões de conduta muito sérios. Eu não gosto de determinadas palhaçadas. Eu falo que a gente não está à venda, a gente prefere perder. Eu prefiro sair, porque eu estou num ano sabático. Eu prefiro abandonar definitivamente qualquer relação com o mercado de carro no Brasil do que ser um profissional mentiroso, um profissional tendencioso, um profissional hipócrita que não considera as coisas da maneira correta. Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso. Nenhum. Eu tenho essa consciência, então às vezes, muitas vezes, alguns camaradas pensando assim, que estariam ofendendo o consultor, estariam diminuindo, estariam constrangendo. Em hipótese alguma, eu tenho total consciência de que as minhas atitudes elas são repelentes para muita gente. E mesmo alguns que em certos momentos, você já percebeu que nesse ano, toda vez que eu cito, que eu revisito coisas que nós fizemos, eu tenho bastante essa autocrítica. Eu sei que muitas pessoas que acabaram optando por sair do espaço, foi por conta disso, não tem problema. A gente tem que ser fiel
aos nossos ideais verdadeiros, né? Não adianta eu chegar aqui, fazer de conta que não sou assim, que não penso assim, porque fatalmente eu não teria a credibilidade, isso que muito me orgulha, né? Porque quem segue aqui, tudo que a gente fala, sabe que falamos tendo como norte a verdade, e não como algumas pessoas que visam dentro de uma vantagem financeira. Eu sempre falei, se eu tivesse a possibilidade de ser garoto propaganda de alguma empresa e isso fosse suficiente para mudar a minha vida de patamar, eu faria, desde que as pessoas ficassem muito cientes do que eu estava fazendo e não fingindo, né, sob uma capa mentirosa, que aquilo que eu estava fazendo para me beneficiar, que eu fizesse em prol do consumidor. Eu gosto de deixar as coisas muito claras. Então, por isso que quando eu recebo determinado tipo de contestação, recebia na época alguns tipos de contestação, eu reagia com muita veemência, tá? Sei que não estou contando nenhuma novidade, mas, como eu disse, esse programa aqui, meu objetivo é interromper bastante, é deixar ainda mais claro do que os 30 minutos daquele dia. Eu coloquei o vídeo na velocidade 1.5. Eu sempre recomendo isso quando você assiste vídeos meus antigos, você faça isso porque agiliza o raciocínio, e só que esse aqui, as nossas metas são bem claras. Tenho orgulho de repelir determinados tipos de pessoa, né? Pessoas que são desonestas, pessoas que são aproveitadoras, que tentam chegar numa negociação bancando as espertinhas para levar algum tipo de vantagem, sabe? Então a gente vai falar hoje, nesse programa aqui, eu espero que seja rapidinho, nesse nosso bate-papo, olho no olho, apesar de que eu esteja aqui com esses óculos escuros. E devia ter tirado, né, uma questão de elegância, né, de, como é que é aquela frescura, de etiqueta, né, podia ter tirado óculos, mas eu particularmente gostei mais assim. Eu quero falar sobre aproveitadores, sobre tipos de prospectos, né? Prospectos são aqueles caras que chegam para fechar negócio com você, mas que não... Então você anuncia um carro no Facebook, na OLX, você, dependendo do modelo, dependendo do preço, dependendo da demanda da região onde você mora, esse anúncio pode ser respondido por dezenas de pessoas. Então esses caras, a partir do momento que eles te respondem, perguntam se o carro está disponível e por aí afora, eles são prospectos, eles não são clientes se você for um profissional, e eles não são compradores ou nada se você for um particular anunciando teu carro. Eles, a partir desse momento, a gente costuma chamar isso de prospecto, né? Você prospectou anunciando e começou a ter as respostas. É um passo de cada vez. São seus clientes, né? Então eu quero dar uma palavra para você lojista, para você vendedor, para você profissional sério do ramo automotivo. A gente se dirigiu muito, e principalmente naquela época, aos profissionais da área. Pessoas que... porque o profissional é todo aquele que vive em função de uma determinada atividade. Mas não necessariamente essas pessoas têm a capacitação suficiente para que a gente possa considerá-las profissionais na acepção do termo. Eu estou considerando aqui profissional todo aquele que tenta viver disso, mesmo que esteja entrando no mercado nesse momento e mesmo que não tenha qualquer qualificação prévia para realizar essa atividade. Ou de qualquer outro ramo, a gente entende que esse raciocínio é válido em todas as esferas. Isso você vai observar em muitos campos mesmo, sem ser o automotivo, vai valer para o imobiliário, vai valer para você que tem uma lojinha de produto barato. Certas lógicas, elas são válidas em qualquer atividade profissional e comercial. O ramo automotivo ficou muito estigmatizado, com pessoas de péssimo caráter, pessoas que se utilizam da fraude para fechar negócio. Então a gente sabe que muitas vezes as dúvidas e as inseguranças do comprador, elas são justificáveis, né? Eu entendo que dentre os grandes setores, segmentos de atividade comercial que existem no Brasil, sendo específico aqui, trazendo para a realidade desse país,
o profissional, vendedor, negociador de carro, ele tem, eu não sei se existe alguma pesquisa disso, confesso que nesse momento não me recordo, mas deve até existir sim, mas o profissional que trabalha com carro, ele certamente está entre aqueles que têm o pior conceito da comunidade por conta de golpes e falcatruas, e na época isso era uma questão muito sensível. Nos primeiros anos da MJG, isso foi um detalhe muito importante que eu procurei atuar incisivo. A visão que as pessoas do portão para fora tinham de que se compra e vende carro é picareta. Isso aí você pode estar ciente. Aliás, é delicado dizer, mas toda a atividade mesmo, porque aí você leva em consideração os profissionais mecânicos, lojas que vendem produtos, acessórios, lojas de pneu, por exemplo, que não por acaso, né, sejamos francos, tem uma das piores reputações da praça. Então, quando você pensa no universo que envolve, então o cara ele pode ser roubado na hora dele comprar um carro, que venderam para ele um carro ruim, um carro maquiado, um carro com vícios graves, inclusive documentação. Ele depois ele tem problema na hora da manutenção, porque os mecânicos, em vários casos, empurroterapia, troca desnecessária de peças, diagnósticos inadequados para retirar mais dinheiro desse cliente. Lojas de autopeças, pneus principalmente, é muito provável que em certas lojas de pneus o cara saia de uma concessionária com o carro com 15 km, o carro zero que a gente compra, e chegar numa loja dessas e alguém lá, algum picareta, condenar a suspensão de alguém. É delicadíssimo isso daí. Então, não é por acaso. Quando a gente entrou, por isso que eu sempre dizia, elevar o nível da conversa, elevar o nível da negociação, fazer com que os profissionais que seguem a uma lógica, aos princípios da MJG, fossem profissionais mais respeitados na praça, porque não por acaso, isso aí a gente deixa muito claro, não por acaso, a reputação média, não preciso explicar aqui o que é médio, né? A reputação média do profissional da área automotiva é muito baixa. Né? O comprador tem direito de ter dúvida, uma vez que ele não sabe também com quem ele está lidando. Da mesma forma que o vendedor não sabe a índole daquela pessoa que entra na sua loja, o comprador sabe que existem pessoas que são capazes de adulterar uma documentação, de voltar uma quilometragem, de usar peças em desconformidade com o que manda aquele veículo. Inclusive agora, com o antigo oportunismo beirando as raias da loucura, carros velhos, porque isso aí também a gente não tratou com grande profundidade no canal, mas poderia. O antigo oportunismo beirando as raias da loucura, carros velhos sendo vendidos, porque assim, há uma diferença entre aquilo que é pedido e aquilo que o vendedor de fato pega no carro, né? Eu posso pedir 100 mil reais no meu carro. Agora, se alguém vai ser louco, chapado, pirado o suficiente para me pagar 100 mil, tendo 100 mil, podendo comprar coisa muito melhor, aí são outros 500. Mas enfim, com o antigo oportunismo, nessas raias da loucura que tem acontecido atualmente, o camarada querendo trazer carros aí de 30, 40 anos de uso, carros que você observa que foram moídos no dia a dia, com quilometragens esdrúxulas, abaixo de 100 mil km e coisa parecida. Então tem muito picareta na praça. Então quando você é um cliente comprador, você não tem o perfil de vender, você é um cara que compra o carro para você usar, e você fala isso generalizando, não totalizando, porque não são todos, por favor, né? Mas uma boa parte. Então é compreensível, porque o nível em alguns casos
da falta de caráter é uma coisa aterradora. Como limpos, esquentar a documentação de carros que não deveriam estar rodando e outras tantas coisas mais, fraudes no financiamento. A gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo as variedades das fraudes no setor automotivo. Existem muitas fraudes mesmo no campo documental, no campo... Porque assim, o carro, quando ele não deveria mais ser utilizado no dia a dia, ele já devia ter ido para uma prensa, sido destruído, esses picaretas, eles objetivam ganhar sempre o dinheiro fácil, seja um carro bom, seja um carro meia boca, seja um lixo ambulante sobre rodas, né? E muitas vezes, carro que tem passagens por leilão, por sinistro, de média monta, quer dizer, é um carro extremamente problemático e danos que não são facilmente reparados. Mas esse carro, para ele ter o direito de voltar a rodar, ele passa por vistorias, etc. e tal. A gente nem vai entrar muito nesse foco, né? Mas enfim, são tantas picaretagens. O carro NP, o carro não pago, que é o carro que se faz um financiamento, às vezes até em cima do nome de gente que já morreu, e a vida que segue, e às vezes vendidos, porque o trouxa, ele gosta muito de ver um carro abaixo do valor, né? O tesão que algumas pessoas têm é sempre ver o carro abaixo do que seria um valor adequado para aquele modelo. É o desejo irrefreável de levar vantagem em tudo, mas é aí que mora o perigo, e muitas vezes nesse tesão doentio é onde o indivíduo quebra bonito a cara, bonito. Mas eu percebo, e isso eu venho percebendo com uma clareza crescente, e eu lamento muitíssimo, né? Não é legal a gente ter que dizer isso, porque que bom seria militar num mercado onde tanto vendedores quanto compradores fossem pessoas honestas. Num país onde muita gente é desonesta por esporte, que às vezes o cara já tem o suficiente, não precisaria recorrer a isso, mas o cara, ele tem prazer em ser desonesto. Eu, inclusive, nas minhas atividades profissionais anteriores, quando eu era novo, quando eu ainda tinha uma ideologia de acreditar em certos contos da carochinha, a gente lidou com pessoas que a falta de caráter, ela vinha à frente de tudo. Não eram indivíduos que faziam trambiques porque eles precisavam, eles faziam trambiques porque está no DNA dele ser trambiqueiro, tá? Então, muitas vezes acontece isso. O cidadão é tão ordinário, né, como se dizia antigamente, que ele aplica golpes por prazer, tá? Mais ou menos como diz aquele outro lá. Atira para ver o buraco da bala. Fossem pessoas dignas, pessoas com vergonha na cara e que merecessem o nosso respeito. A gente sabe que não é assim, e eu quero dar uma palavra aqui com vocês justamente sobre esses camaradas que chegam na tua loja bancando os entendidos. Tem um tipo de vagabundo que eu quero distância no meu empreendimento, em tudo aquilo que eu faço, é o entendidão, é o espertão. Isso é horrível, em qualquer segmento. Porque se você eu acho que eu vou poder aprofundar isso mais à frente, mas se você vai vender o seu carro está revisado e tudo mais, e aí a pessoa fala, posso levar no meu mecânico, né? É muito comum. Eu penso assim, inclusive aquele Corolla que tivemos recentemente, ele foi vendido dessa forma. A pessoa fez esse questionamento, o que eu fiz? Eu levei a pessoa até a oficina que realizava todas as manutenções no carro, portanto era um mecânico que tinha conhecimento de um histórico de 2 anos e pouco deste carro, tudo que havia sido feito, e foi bastante coisa. Aí deixei à vontade o prospecto, o candidato ao comprador, que acabou comprando. Essa é uma estratégia que dificilmente falha, porque você está sendo extremamente honesto, você está sendo extremamente prático e transparente. Para que ele tirasse as dúvidas com o mecânico, autorizei que essa oficina
expusesse para ele o histórico de manutenção do meu carro, tudo aquilo que eu havia feito, as notas, tudo o que foi gasto com peças, as trocas onde eu levei as peças, tudo o mais transparente possível, para que ele pudesse tomar a decisão dele com muita tranquilidade. Agora, lógico que isso aconteceu porque havia toda essa característica. Só um instante aqui, não é ao vivo. Só um instante, moçada. Então, assim, você joga aberto, você posiciona para as pessoas a real, né? E a partir daí a pessoa fica totalmente à vontade para tomar a sua decisão, né? Porque você pode estar cercado do máximo de garantias possível e mesmo assim você entender que não houve subsídio suficiente para você comprar aquele carro. Pode acontecer. Mas se comprar, está comprando ciente de tudo o que foi feito, de tudo que vai ter que ser feito, e não se fala mais nisso. Jogando aberto, ninguém sai perdendo. É o cara que ele fica lendo meia dúzia de merdas aí na internet, ele se junta com outros babacas da mesma laia, porque você sabe que semelhante atrai semelhante, aí ele vai para a tua loja cheio de conhecimentos pré-estabelecidos, na intenção de desvalorizar aquilo que você está vendendo. Eu poderia, nós temos que ser justos, usar o mesmo raciocínio, e ele é válido para as duas faces do balcão, tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. Aquele camarada chega na tua loja, né, e ele se mostra muito entendido, aquele olhar assim, de uma certa superioridade, né, uma pseudo-superioridade. Aí ele começa a questionar se o carro foi pintado, se o carro tem algum tipo de retoque. Você logo vai detectar que você está diante de um idiota, porque essas pessoas, normalmente, elas se apegam a detalhes muito insignificantes. E eu acredito que eu explique melhor isso no decorrer do vídeo, mas essa história de repintura é uma das maiores piadas, Outra coisa importante dizer desde já, eu não lembro de tudo que eu falei lá em 2017, mas assim, se o camarada chega para você e posiciona alguma questão sobre pintura, a minha lógica é muito fácil de você compreender. Um carro que tem um preço médio, vamos lá, de 50 mil. Você está vendendo o seu carro nesse referencial, um pouco menos, um pouco acima, de acordo com a quilometragem também, mas assim, imaginando que você está vendendo dentro do referencial e que esse carro tenha sido todo ele pintado, tenha sido bem pintado, né? Eu sempre parto do raciocínio que alguém, quando faz uma intervenção de qualidade num lugar competente. Porque se você levar num boca de porco para resolver um problema mecânico, para fazer uma funilaria, fazer uma pintura, trocar o pneu por um pneu vagabundo, remoldado e coisas do gênero, você não está valorizando o seu veículo em nada. Em nada. E aí, até concordo que ficou uma pintura ridícula. A pintura está muito cansada, está cheia de problemas que vão demandar uma repintura. Tudo isso tem que ser precificado de uma maneira coerente e equilibrada para as duas partes. Se o carro foi batido. Eu tenho 38 anos, eu tenho quase 20. Hoje 44, né? Então veja como tem muita história entre esse vídeo e o vídeo que estou gravando agora reagindo. Cabelo a menos, né? Cabelo mais claro, digamos assim.
e num volume menor. O bambolê de otário na mão esquerda não está mais presente. São as curiosidades, né? A gente muda, a gente se aperfeiçoa, mas muito do que foi falado ali, ou praticamente tudo, continua valendo, ainda com alguns complementos da minha parte agora. 20 anos de mercado na área automotiva, a gente não milita tanto tempo assim, podemos considerar um total de 7 anos de profissionalismo na área automotiva. Eu confesso a vocês, eu sou bem sincero com vocês, que... Porque eu comecei a atuar, né, porque eu falo aí de 7 anos, como se eu tivesse começado em 2010. Eu realmente comecei, totalmente por acaso, recebendo em dívida um veículo em 2010, e em cima disso aí que eu acabei desenvolvendo muito aprendizado e quis compartilhar esse aprendizado profissionalmente com as pessoas, porque a real da história foi essa. A gente não tinha planos de trabalhar com isso. Aí nós estávamos com uma dívida pendente, uma pessoa não nos pagava e acenou com a possibilidade de zerar a sua dívida dando um carro que essa pessoa tinha. E em cima desse carro, que era extremamente uma merda, que eu pude aprender muita coisa. E eu falo que todos os gastos que tive com ele, todo o prejuízo que tive com ele, porque na hora que foi vendido, ele nos deu aí na época R$5.000 de prejuízo, mas isso me fez aprender muito. E em cima desse aprendizado é que eu trouxe a MJG para o mercado automotivo também, porque antes não era um segmento onde eu quisesse militar. Eu já tinha comprado e revendido alguns carros particulares, mas de uma maneira totalmente informal, como qualquer pessoa pode fazer. O Marcelo profissional no segmento surge a partir disso daí. E eu, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente entender a lógica obtusa dos idiotas, eu fico me perguntando qual é o sentido que faz determinado tipo de postura. Olha só, se o camarada está vendendo um carro, aí você vai refletir, você está assistindo esse vídeo, você pode pausar, você pode voltar, ver quantas vezes você quiser. Que isso é o básico do básico, né? Algumas pessoas que queriam tratar isso aqui como se fosse uma Netflix ou coisa parecida, você tem todo o direito de salvar o vídeo, assistir o vídeo em partes, assiste um pouco hoje, assiste outro tanto outro dia. O YouTube até costuma, quando você assiste parcialmente, ao retornar, ele volta de onde você parou. Então, dramalhão, babaquice, porque o vídeo tá longo, demorado, é o tipo da conversa que eu nunca tive paciência para suportar. Vamos bater um papo bacana aqui, vamos tentar chegar num denominador comum. De repente você pensa diferente, você usa aí o campo dos comentários e... Você pode entender como diferente, ter estratégias para comprar, para vender, diferentes daquelas que eu coloco aí. Não há problema nenhum nisso daí. Agora, alguns entendimentos, eles são indispensáveis para quem quer fazer um bom negócio, não quer ser um indivíduo inconveniente, babaca, desagradável e imbecil. A gente debate amistosamente, não tem necessidade de concordar comigo. Mas vem cá, o camarada está vendendo um carro que tem um preço referencial. Eu já falei também milhões de vezes que referencial é um preço médio. Não é porque o referencial de um carro é 25 mil que o carro que você está vendendo tem que sair por 25 mil. Milionésima repetição. O referencial FIPE, Molicar, o que você quiser, é um preço médio. Supostamente é assim. No mês anterior, foram negociados 200 carros daquele modelo, daquela versão, em todo o território nacional. Os documentos de compra e venda, o chamado, antigamente a gente falava recibo, hoje em dia é tudo, a APTV, autorização para transferência de veículo, e a TPV, né, feita de forma digital, e foram vendidos esses carros. Isso gerou um preço médio. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se o preço médio do carro é 50,
Pode ser que o seu, por especificidades da unidade que você tem na mão, pode valer 70 mil, pode valer 30 mil, entende? É lógico que quando você pensa assim, na hora do financiamento, é muito importante essa questão do valor médio, porque se o valor médio de um carro é 50 e você está pedindo 70, esse prospecto, esse candidato a comprador, ele não vai conseguir financiar 70 mil, né? A financeira não vai liberar um valor muito acima disso daí. Então é importante para algumas coisas. A seguradora, você bate esse carro, você tem esse carro roubado, a seguradora vai te pagar em cima do quê? Em cima do valor médio. Então é importante sim, ter o padrão sim, saber colocar isso na mesa quando está vendendo, quando está comprando sim, mas você tem que ter bom senso. Você está comprando, o carro está o que a gente chama acima da média, liso, pintura excelente, revisado, pneus em bom estado, tudo isso vai gerar uma precificação. Esse carro está derrubado, está todo moído, a lataria detonada, a pintura cansada, mas você faz questão de comprar aquela unidade, você tem que saber precificar isso, porque senão fica meio complicado, tá? Basicamente era isso. A gente podia até terminar o vídeo na época por ali e o de hoje por aqui, mas tem muita história pela frente. Ele pode ser muito acima da média, devendo aí ser vendido 26, 27, quanto você conseguir, como ele pode ser abaixo da média e sair por 22, 23, quem sabe até menos. Tudo vai depender da sua flexibilidade e da flexibilidade também de quem está querendo comprar de você. A flexibilidade das pessoas, a não existência de orgulhos idiotas, né, de vaidades imbecis. Porque se você está vendendo um lixo e você está consciente disso, você tem que saber que o preço vai lá para baixo, né? Tenha bom senso. Mas você está com um carro de 25 mil e você colocou nele um preço de 22 mil reais. Imagina uma situação dessa. Carro que... Então agora eu vou explicar carros vendidos abaixo, onde o vendedor já está pedindo abaixo da média do mercado. Vamos que vamos. Na tabela FIP está 25 mil, você está vendendo por 22. O cidadão que está indo até você para comprar esse carro, ele já deve ter o mínimo de noção, saber que esse carro está abaixo do valor 3 mil reais, consequentemente, ou você está muito necessitado para fechar a venda, ou esse carro tem alguma coisa que... Isso é um fato. É difícil falar aqui em percentual, mas existe. O vendedor que ele está em dificuldades financeiras, ou nem sempre a questão da dificuldade, ele tem uma negociação importante para fazer e ele quer o dinheiro. E mesmo que seja um valor abaixo da média, para ele tá bom, porque com esse dinheiro ele vai conseguir deslanchar o que ele quer. O que não tem cabimento, o menor cabimento, é você começar com chorumelas. Eu acho que eu vou explicar bem ali, desviando totalmente do que devia ser o foco. Alguém que está vendendo, principalmente no Brasil, uma terra de oportunistas e de picaretas. Se alguém está vendendo algo abaixo da média do que o mercado pede, alguma razão tem. É um KM muito elevado, são reparos muito flagrantes que precisam ser feitos praticamente de imediato, uma demanda financeira, pagar dívidas ou fazer um investimento, tudo isso é possível. Vai caber a você interpretar qual é a real e pontuar se aquilo está dentro do que você está disposto a pagar e a enfrentar num segundo momento ou não. Precisa ser trabalhada. E quando a gente diz alguma coisa que precisa ser trabalhada, você pensa comigo assim, um jogo de pneus. Hoje, tirando aí os carros populares que tem um preço mais baixo, você consegue um jogo de pneus aro 13 de um carro popular bem negociado, bem conversado, você vai conseguir aí uns 600 reais, vai trocar os... Olha o que é a inflação. Eu estava conversando com um colega de trabalho esses dias sobre discussões a respeito de inflação, se existe inflação ou não. Olha,
Para você hoje trocar um jogo de pneus aro 13 entre os pneus, as válvulas, né? Todo o serviço de montagem, balanceamento, alinhamento, se não tiver nenhuma surpresa e se não estiver levando numa casa de picaretas, você vai gastar no mínimo 50% a mais do que o que eu estou falando ali. Então, sente só a real. E olha, se for 50%, se ficar tudo por 900, tá barato para os dias de hoje. 4, vai colocar calçados novos no carro e vai sair com 4 pneus bacanas, da marca que você quis, do jeito que você quis, instalou, alinhou, balanceou, tá pronto para rodar. Qualquer carro aí, aro 14, aro 15, aro 16, você vai gastar entre R$1.000, R$1.500. Hoje, esses 1.000 e pouquinho, num aro 14, num aro 16, a brincadeira... E se você pensar friamente, esses aros maiores, eles subiram até menos do que os pequenos. É engraçado isso. Hoje, porque hoje, veja bem, considerando a demanda de mercado, aro 13 são carros já bem velhos, porque os usados aí de 10 anos para cá, quase nenhum mais saiu com pneus na medida do aro 13. Então hoje, além de ser difícil de achar, na medida que você precisa, eles são pneus que se tornaram mais caros do que um aro 16, que virou carne de vaca, com os sedãs médios, etc. e tal, o aro 17, com os crossovers. É curiosa essa movimentação do mercado. Para acertar um jogo de pneu. Dificilmente você vai conseguir, tô falando, um pneu decente. Um pneu de marca, um pneu zero, né? Não é o remoldado, essas merdas que existem no mercado brasileiro. Existem até hoje e muitas vezes com preços batendo ali na trave do que seria um pneu novo, estruturalmente decente, de marcas, ainda que não sejam as paradigmáticas, Michelin, Goodyear, Continental e etc., marcas bem interessantes. Você vai gastar em torno disso. Muitas vezes, o cara está sem grana para fazer isso, e também acho totalmente desnecessário um vendedor colocar um pneu novo num carro que ele vai vender. Isso é uma coisa doentia, e eu também não me lembro, porque já faz um bom bocado que eu não assisto. Eu tenho o hábito de assistir os meus vídeos antigos de vez em quando, mas esse daí já faz um bom tempo que eu não vejo. Eu não consigo deixar de pensar num caso de uma pessoa doentia que estava vendendo um Santana, não me lembro agora o ano do Santana, mas o carro estava detonado. E ele recebeu uma oferta na casa de R$8.000, R$7.000, R$8.000 na época. Nós estamos falando aí de uma coisa de, no mínimo, 6 anos passados. Eu acho que até antes desse vídeo aí. E o que ele fez? Ele ficou neurótico com isso, gastou muito mais do que os 5, 6 mil reais da diferença daquele valor para o valor da tabela e acabou vendendo o carro ainda abaixo do valor. Tem pessoas que têm tanto distúrbio mental, complexos. Se eu me dispusesse a fazer isso e se eu fizesse de maneira, tivesse alguém que escrevesse para mim, porque eu não tenho a menor paciência mais, mas se eu me dispusesse a preparar um livro de causos, é coisa impressionante. O cara gasta uma nota, gasta um valor que inviabiliza a negociação para ele ter o prazer, você desculpe, tá? O prazer anal dele pensar que ele está recebendo um preço justo, sendo que o que ele teve que remar para chegar nisso daí, ele perdeu mais do que se ele vendesse por quilo no ferro velho. Então a loucura é um negócio, é um capítulo totalmente à parte nos dois lados do balcão. Acho absolutamente burro, nada inteligente. Você negocia com o seu...
Eu vou tentar passar uns 2 minutos sem interromper, mas é isso. Se você decidiu vender o carro, é muito melhor você precificar isso e deixar do jeito que está. Então eu vou descontar tanto do pneu, vou descontar tanto disso, tanto daquilo, do que você querer ficar fazendo a busca, a corrida atrás do tempo perdido, que não vai funcionar. O comprador abate isso do preço, porque você não vai... Nenhuma pessoa de bom senso vai começar a mexer num carro que estava detonado. Se bem que aí é outra história, tá? Mas você não vai começar a mexer no carro no momento de vender. Não vai trocar pneu, vai trocar óleo, vai trocar filtros, velas, etc. e tal, na hora que você vai vender. Até porque se o comprador for um comprador civilizado, for um comprador maduro, ele vai trocar tudo isso, independente de qualquer negociação, a partir do momento que ele compra. O nome disso é revisão de entrega. É algo que eu procurei implementar muito nas minhas negociações no mercado. Fazer com que as pessoas criassem este hábito de revisar o veículo na compra. Lembro de um vídeo que fiz explicando que se você tem 40 mil, é preferível você comprar um de 35 e ter 5 mil para você investir nas manutenções. Mas como é um povo porco, safado, o cara prefere um de 43 e não fazer porra nenhuma e depois reclamar que o carro deu problema. Todo carro usado que eu adquiro, que entra em algum tipo de negociação, esse carro, a primeira coisa que a gente faz, a gente coloca ele na oficina e vai trocar o óleo do motor, vai trocar todos os filtros, filtro de ar, óleo, combustível, vai examinar as velas, vai ver se tem algum vazamento, vai ver o sistema de arrefecimento, se os pneus estiverem ok, alinhamento, balanceamento, rodízio. Mesmo, muita atenção a este detalhe, mesmo que o vendedor jure, com os pés e as mãos juntos, que ele fez tudo isso uma semana antes. Se você não quer aborrecimento na sua cabeça, você vai fazer tudo isso a partir do momento que você adquire o carro, até porque daí em diante você cria o seu calendário de manutenção. Isso é o que alguém suficientemente maduro, que sabe que se você não quer perder dinheiro com carro, você não compra carro, é o que essa pessoa faz. Aquele que quer chorar as pitangas e culpar o mundo, o universo, pelos seus fracassos, vai confiar no vendedor e o resto da história você já sabe muito bem. Desses pneus. Se não, já parte para a troca dos pneus, coloca pneus novos, verifica sistema de injeção. Eu tenho algumas práticas, né? O Perfect Clean da Kolbe no tanque de combustível para eliminar qualquer tipo de problema. Hoje em dia não citaria marca nenhuma, mas eu até disse em vídeos gravados durante a pandemia que dou muito crédito ao hábito de você utilizar aditivos, tá? Eu particularmente aprecio essa prática nos veículos de casa, né? Como não sou mais ou neste ano 2023 eu não estou profissional da área automotiva, eu não estou recomendando para ninguém. Mas na minha experiência de proprietário, eu gosto de usar. Militec no motor, redução de atrito. Militec na direção hidráulica, redução de atrito. Eventualmente Militec no câmbio. Vai muito bem, obrigado. Nunca tive problemas. Os problemas que as pessoas adoravam citar, nunca tive. Depois de tudo que aconteceu, tudo o que aconteceu? De todas as experiências. Hoje eu não acho legal fazer algumas recomendações. Eu até... questão dos pneus Westlake, né? Eu citei os pneus Westlake no Corsa e instalei agora no Focus. É um pneu que eu considero campeão no custo-benefício, um pneu satisfatório. Agora, recomendar, você nunca se esqueça, você recomendar as coisas para os outros é um negócio mais complicado, né? A minha experiência com essa marca tem sido satisfatória. Você recomenda? Cada um segue o teu. Então, às vezes você cita as marcas e as pessoas
É muito engraçado, porque na época do Kwid, né, do test drive do Kwid, que veio com os pneus de nome Vectra. E era muito engraçado, porque a gente gravou um vídeo falando exatamente sobre os pneus. E tá bem claro lá o que eu quero dizer e até onde eu posso chegar. Aí a gentalha, a escória, começa a querer fazer perguntinhas para te responsabilizar no futuro sobre alguma coisa. Cresça. Quando você é adulto, você compra um carro, você tem que saber certas coisas. Ah, mas eu não sei, eu não manjo. Eu não vou me dispor a fazer indicações para pessoas que eu não conheço de produtos, e principalmente no caso, a minha experiência com os pneus Vectra se limitou ao test drive. O Kwid com pneus Vectra era uma bosta. Você entrava na rodovia, chegava a 110, 120 por hora, o carro tremia inteiro. Depois, um cliente nos presenteou, né, amigo da onça, né, com um Kwid que tinha 6 mil e poucos quilômetros, para que a gente usasse, né? E eu usei aquele carro por quase 2 meses. Óbvio que não era um bom carro, mas quando pegava a rodovia com ele, chegava a velocidades maiores sem ter problema nenhum de tremedeira. Então, indiscutivelmente, aqueles pneus Vectra, com a quilometragem que tinham e tudo mais, a vida a qual foram submetidos, a realidade do dia a dia, estavam muito piores do que os pneus Continental do Kwid de 6.800 quilômetros, que depois a gente ficou com ele um tempo. Então, tudo isso aí, aquela história do querosene, né? Eu figura lá, mas o meu carro tá com o motor cansado. Arruma esse motor, filha da puta. Não queira ser crianção. Eu entrei lá, o cara falou para usar querosene, eu usei e me fudi. Não é assim, né? Então você pega aí um carro como o Astra, a gente está sempre falando. Eu mesmo fiz a troca de óleo do carro. 137. Nessa época, morando numa casa térrea, eu dava uma de mecânico e fazia eu mesmo algumas manutenções preventivas. 1.500 quilômetros. Fiz um flushing de motor, quer dizer, aquele produto que você coloca para que remova qualquer tipo de borra, os resíduos do óleo antigo. O flushing preventivo, porque se fosse o corretivo, eu não teria ferramental nem know-how para abrir o motor, para tirar o cárter, etc. e tal. Jamais faria isso sozinho, mas o flushing preventivo, sabendo que o carro estava numa condição suficientemente boa para isso ainda, eu fazia. Fiz acho que 2 vezes durante o tempo que fiquei com o carro. No motor do seu carro, minha opinião, deveria ser feito por todo mundo em toda troca de óleo. Hoje, com a experiência que tenho, sei que lá atrás teria dado ainda maior durabilidade aos carros que tive se fizesse esse tipo de procedimento. Entendo que seja fundamental. O óleo saiu limpo, o óleo novo está aí, o carro está funcionando, está divinamente azeitado, mecanicamente perfeito. E ficou assim por muito tempo, né? Esse carro me deu pouquíssimos problemas. Deu problemas. Como qualquer carro normal dá, mas totalmente aceitáveis em função da quilometragem, em função do tempo de uso, em função do proprietário anterior, pelo menos que eu sabia que era um porco. Então a gente conseguiu reduzir praticamente a zero a incidência de aborrecimentos com o Astra. Mas como qualquer automóvel, existem as surpresas. Isso aí, carro velho já, porque na época aí ele já tinha 13 anos. Dá de 10-0 em muito carro aí, com 2 a 3 anos de uso, que está todo detonado. Mas até em função das técnicas, que sem dúvida, que com o passar do tempo a indústria automotiva compreendeu que carros muito robustos, carros que quebram pouco, de verdade, são um problema depois, porque não dão lucro satisfatório na manutenção. A qualidade construtiva desses carros mais antigos não é nostalgismo isso, gente. A qualidade construtiva desses carros é superior. A qualidade construtiva de um carro 2010
é maior do que a de um 2015, a de um 2015 é maior que a de um 2020, que é maior do que a de um 0 quilômetro. E isso é algo que não volta para trás. A obsolescência programada é algo que toda a indústria passou a compreender. Não apenas a indústria automotiva, mas a automotiva também e bastante. Mas enfim, você está vendendo carro abaixo do valor. Tem pneu, eventualmente, para trocar? Tem algum probleminha? Tem uma documentação atrasada que você, num momento de dificuldade financeira, não pôde acertar? Então você já está abatendo esses valores do total. Você está com um carro em bom estado. É muito difícil alguém que tenha deixado o carro virar uma bucha documental. É muito ingênuo da parte de algumas pessoas acreditar que o camarada fazia todas as revisões, deixava o carro lindo e maravilhoso mecanicamente e ele só não pagou os impostos. Você evite acreditar. Então eu estou aqui, de certa maneira, no vídeo ali eu frisei mais o lado do vendedor e, de certa forma, eu estou acrescentando aqui no vídeo de hoje informações para o comprador. Então você não seja ingênuo. Alguém que está com IPVA atrasado 3 ou 4 anos, novamente a questão da experiência pessoal. No início desse ano, eu botei na cabeça, e ainda bem que não deu certo, eu botei na cabeça que eu queria um outro Astra para fazer mais intervenções mais agressivas do que fiz com esse aí, que eu estava dentro dele gravando. E eu encontrei um que estava num preço baixíssimo, entre outras coisas, porque era um carro que o proprietário veio a óbito e a viúva já estava com o carro há 3 anos com atraso de IPVA, atraso de licenciamento e tudo mais. Eu fui ver o carro e olha, teria muito, muito trabalho para deixar aquele carro minimamente decente. Aí, usando a racionalidade, porque pela minha preferência pessoal, vendo um Astra, eu tenderia a comprar um Astra sedã preto, tudo a ver, né? Então, o emocional me levaria a comprar, mas por mais que eu não esteja nesse momento exercendo essa atividade profissional, eu sou alguém que trabalhou com isso muito tempo. E eu cheguei em casa, eu fiz uma análise bem vasta no carro ao vivo, e eu cheguei em casa e comecei a pesquisar todas as peças que eu teria que comprar, todos os custos com mão de obra para realizar as atividades que eu tinha que fazer, e aquele carro sairia mais caro do que se eu comprasse um carro já melhor, em pezinho, como a gente fala, que eu tivesse pouca coisa para fazer. Então não era inteligente. Mesmo num primeiro olhar, um preço, acho que ela pedia algo do tipo 9, 10 mil, mas tinha tanta coisa para fazer, tantos acabamentos faltando, a pintura toda judiada, e o carro, inclusive, o tipo do vacilo, né? O carro estava sem bateria descarregada, aí o camarada lá pegou uma outra bateria para fazer o carro funcionar, pneus fodidos, era muita coisa. Além do que eu ia fazer por vontade, o que era imperativo para levantar o carro ia ficar muito caro. Aí não vale a pena. Aí é preferível você pagar um carro que esteja verdadeiramente bom. Quilometragem era 170 mil, então poderia encontrar um carro com uma quilometragem um pouquinho melhor e não valia a pena. Então tudo isso você tem que pesar. Indo do princípio que você está com um carro em bom estado. Eu não vou ficar aqui entrando no mérito daqueles carros que estão numa situação tão ruim que não deveriam nem ser vendidos, deveriam ir para o ferro velho. É como algumas pessoas aí que têm bons canais no YouTube dizem. Eu acho que no Brasil
há um acanhamento muito grande, uma coisa que não existe em outros lugares, em lugares mais avançados, onde as pessoas têm um poder aquisitivo melhor. Me parece que no Brasil há um constrangimento muito grande em destruir, em mandar para uma prensa, como você tem nos Estados Unidos, carros que não têm mais condição de rodar. E não é esse tipo de carro que eu estou falando. Você está com o teu carro no uso, ou porque você quer comprar um melhor, ou porque você está em dificuldade, ou porque você está construindo, ou porque você enjoou do automóvel e está querendo vender. Aí vem aquele entendido, aquele idiota, e começa a lhe fazer aquelas perguntas. Você assiste o canal há bastante tempo, você sabe. São perguntas com a intenção de desvalorizar o seu produto. Ele começa a fazer perguntas que não fazem a menor diferença. Para quem está realmente interessado em comprar, não fazem a menor diferença. E isso eu não me preocupo se sou uma voz. Aliás, é muito louco isso. É muito louco isso. Eu estou me ouvindo falar. Parece que o Marcelo 2017, que nesse momento não estava tão big, né? Estava até que razoavelmente em forma. Bem menos do que hoje, claro, né? A gente é como vinho, né? Mas assim, é inacreditável que eu tive o desprazer de encontrar uma figura dessas na quinta-feira da semana passada. Exatamente esse tipo de figura aí que eu cito no vídeo. Durante a conversa pelo celular, que também não foi muita coisa, porque você vai para o agendamento e vê qual que é. Mas na hora que eu vi o indivíduo, que ele começou a falar pessoalmente, tanto que botei ele para correr em 2 tempos, né? Porque vagabundo eu não tenho tempo para eles. Sozinha, ecoando no deserto, nunca me preocupei com isso. Se realmente as pessoas concordam ou não com esse meu pensamento. Então o camarada vem e fala assim, esse carro foi batido, essa porta já foi pintada. Qual é o problema? O carro tem problemas na sua estrutura? Tem problemas na sua estabilidade? Existem colisões que provocam danos estruturais e o carro nunca mais vai ser o mesmo. Os pneus não vão ser alinhados, você está dirigindo, o carro está tremendo inteiro, parece que está com espírito. Um dos carros já tem 20 anos, este ano já não pagou o maldito IPVA, e ele é um carro assim, ele é praticamente liso de lata, porém ele tem alguns, usando essa linguagem que eu abomino, mas né, entrando na brincadeira, ele tem alguns detalhes de pintura para fazer. Os para-choques demandam pintura e tem alguns outros detalhes, como era um carro pequeno que basicamente pessoas iniciantes que acabam usando, ele tem alguns riscos de encostadinha de portão, essas coisas aí. E é coisa que se o cara faz absoluta questão, você está comprando um carro velho, um carro que é feito para moer no dia a dia, mas é um carro que está com 73.800 quilômetros originais, por incrível que pareça, tá? E assim, o carro tem bastante qualidade, foi feita uma revisão nele recente, cara, levando em conta o preço de mercado que ele tem. E esses detalhinhos de pintura, eu particularmente não estou no barato de mandar fazer, posso até mandar fazer, mas aí é um outro risco, um outro desgaste, e que não alteram, não ofendem a estrutura desse carro, que é muito boa. Se eu tiver um tempo e paciência para isso suficiente, eu vou gravar uns vídeos com ele, que eu estou com umas ideias legais aí, você fique ligado. Aí o cara começa com um papinho de... eu já mando passear. É uma outra conversa. Agora, você tá, de repente, na rua, você tá no supermercado lotado. Veio um camarada, deu com tudo, com o carrinho, o supermercado, na porta do seu carro. Essa porta deu recuperação, a porta foi desamassada e foi pintada. Aí vem um débil mental. Porque das duas, uma. Ou a porta, ou a peça, qualquer... vai ser recuperada, pintada, colocada no lugar, ou se ela não dá reparo, ela vai ser substituída por uma peça usada de um ferro velho, ou vai ser substituída por uma peça nova, que aí alguém também vai pintar, vai colocar os acessórios, o forro de porta, trava, o caralho, e vai colocar no lugar. Então, assim, esse tipo de coisa
é irrelevante. A estrutura do carro foi prejudicada num acontecimento aí de colisão, beleza, esse carro não serve. Ele não vai alinhar, ele vai puxar para um lado, enfim. O carro foi capotado, é brincadeira, né? Mas assim, essas encostadinhas, como aconteceu aqui numa cidade vizinha, uma chuva de granizo num determinado ano, esse tipo de bobeirinha não altera. E assim, esse papo de carro imaculado também, você pode ver o tipo de pessoa que fala sobre isso. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. O tipo de pessoa que fala certas coisas já é a resposta para você se isso é merda ou se não é. Querendo desvalorizar o seu produto, e daí que foi pintado? Esse carro já foi batido? É difícil você considerar, dado a incidência. Então, o que é uma batida? É uma traulitada que afetou tudo, que ferrou tudo, e o que está lá está prejudicado? Ou tudo que foi danificado foi substituído? E eu acho que eu vou comentar que eu vivi isso daí, com um carro meu. De acidentes de trânsito no Brasil, como o brasileiro dirige mal pra cacete, é difícil você acreditar que um carro com 8, 10 anos de uso não tenha enfrentado algum tipo de colisão, alguma coisa mínima. Ou mesmo, vamos lá, eu falo por experiência própria. Eu vou citar. Tive um carro que tirei 0 km, era evidentemente o único dono, o carro tinha 10 mil quilômetros rodados. Certa vez, andando pela cidade, um imbecil empacou numa esquina. O idiota, uma lesma. E o outro idiota sempre morrendo de pressa. Só podia dar merda. Eu, naquela pressa, fui descuidado, bati na traseira, acabou com a frente, porque você, que não é um imbecil, sabe que carros novos, eles são projetados, eles têm na sua lataria uma política de absorção de impacto, justamente para que você não tenha problemas, você não venha se ferir por causa disso. A preocupação maior naquele momento é a sua segurança. Foi uma batida de pequena monta? Sim. Abriu o airbag? Não. Até porque na maior parte dos casos, quando abre o airbag, tem dado perda total. Houve um dano estético, um para-choque que foi perdido, algumas outras peças que foram amassadas na colisão, as peças todas foram trocadas. Isso foi um episódio curioso, porque realmente tudo que foi atingido pela colisão acabou sendo substituído na oficina de funilaria. Todos os itens que foram atingidos foram substituídos. Então, aquelas peças, aqueles componentes especificamente, a partir daquele instante, eram mais novos do que o resto do carro. E não era nada relativo à estrutura do automóvel. E, inclusive, eu cheguei em casa com o carro andando normalmente. Para você ver que era pequeníssima monta, né? Então, você vai chegar para um idiota, para o especialista de botequim, que vai olhar o teu carro e vai, de repente, procurar defeito, aí ele vai perguntar para você assim, esse carro já foi batido? Você pode abrir o capô, mostrar para ele e perguntar. Olha, você mesmo tira suas conclusões. Porque, no fim, o que eles querem é isso. Eles querem que você dê alguma informação para que ele possa contestar. O ideal é você mandar ele para casa do caralho nesse momento. Mas se você tiver muita paciência, coisa que eu não tenho, você pode fazer isso. Você pode mandar ele verificar por si mesmo. Mais negócio do que perder tempo com o idiota. Vai por mim. Se tudo que foi afetado não prejudicava a parte estrutural do carro, aí é outra história. Se tudo que foi afetado foi trocado por peças novas, originais, da mesma procedência, e o carro está perfeito, o que está aí para ser discutido? O que está aí para ser discutido? Nada. Grande parte desse problema se deve ao fato de que nesse país de Araque, essa leitura de que o carro é um patrimônio e que muitos gostariam que o deles valorizasse ano após ano e que o dos outros desvalorizasse cada vez mais, gera tudo isso. É uma coisa que você compra para você usar e que naturalmente você vai depreciar. Bem de consumo que fala, tá? Não há nada de errado em depreciar. Porém, esses argumentos de que o carro foi batido, a gente observa muito, porque são muitas situações, são muitos carros, são muitas histórias, pessoas que bancam as entendidas de botequim e compram carros que são absolutamente um lixo, né? Carros que eventualmente não foram batidos,
não tem problemas de documentação, até porque a documentação... Conheço vários nessa condição. Diz o filósofo, né, contemporâneo, que quem muito escolhe, quem muito quer escolher, acaba sendo escolhido, né? Os problemas de documentação são muito simples. São transferências não regularizadas, ok? A pessoa vende um carro. Existe aquele prazo dos 30 dias, a transferência não é executada. Isso gera um problema. Problemas de multas, problemas de impostos. A partir do momento que você adquire um bem de alto valor... Tem os casos aí, como eu citei, de pessoas que vão a óbito e não é regularizado a parte do inventário, tem carros que são financiados, não são pagos, isso gera busca e apreensão, etc. e tal. Tudo isso relativo à documentação. Tanto faz se o carro está imaculado, visualmente falando, são carros problemáticos e alguns desses problemas são praticamente inviáveis. Vagabundo anuncia o carro assim, não conheço o antigo dono. Corre disso daí. E que é feita uma vistoria cautelar no momento em que você apresenta lá a documentação. Vai o vistoriador, ele examina numeração de chassis, numeração de motor, examina as placas, examina algumas outras coisas. Tem uma perícia que é um pouco mais detalhada. Um pouco mais detalhada, um pouco mais cara, que muita gente corre, porque tudo se resume a isso, né? Em algum momento a coisa chega numa trava que é a grana. Mas enfim, todo mundo quer carro, mas muita gente no Brasil não tem a menor possibilidade de ter. E muitas dessas pessoas que não têm a possibilidade de ter, têm. O resultado é isso daí. Você pegue o Diário Oficial do Estado de São Paulo, que publica todos os carros que estão com pendência de pagamento de impostos e taxas, que ninguém se mobiliza para mudar isso, que você vai entender melhor o que eu estou falando. O universo gigantesco, inclusive de muito palhaço, querendo posar de bom, né, de bem de situação, devendo até o cu. Então você vê que o negócio é embaçado. Passou por essa perícia, você vai dar entrada na documentação de transferência no Detran, não faz diferença nenhuma determinado tipo de argumento. A intenção é apenas baixar o teu preço, fazer com que de repente você venda o que vale 22, você venda por 18, 19. Uma coisa muito importante também falar é que todo mundo tem que saber o seu limite. Então, se você anuncia pelos 23 que eu estou propondo ali no vídeo, qual é o mínimo que você consegue chegar dentro de uma negociação para resolver esse problema de uma vez? Não é melhor, como diz o Nelsito, você levar o carro numa loja, num concessionário e deixá-lo lá, às vezes, mas uma loja, um concessionário decente, e você deixá-lo lá por um valor mais baixo, mas ter a tranquilidade de ter negociado numa boa? Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Certo? Você não compra veículo para você ganhar dinheiro. E mesmo quem tem essa missão, muitas vezes não ganha 1/3 do que você acha que está ganhando. Também é preciso pontuar isso. Então no repasse é muito comum acontecer. A pessoa torce o nariz para o repasse. Não, porque não sei o quê. Repasse que é carro de particular. O repasse nada mais é... Por que muitas vezes eu defendi o repasse? Porque nada mais é do que o mesmo carro que você às vezes está comprando lá por FIP mais 10%, sem maquiagem, num valor muito mais próximo daquilo que o lojista pagou, que o concessionário pagou, e que você, se for esperto, se souber, você está comprando para você, ou mesmo que você queira ganhar dinheiro em cima, você faz as manutenções necessárias e toca o barco. Muita gente, mas Marcelo, né? Você usa a sua credibilidade. Cara, o repasse é o que há nesse sentido, porque você às vezes pega o carro antes dele ser maquiado e te levar a uma situação onde você vai descobrir os problemas lá na frente. É o carro do jeito que a loja pegou, num valor mais competitivo. Você faz tudo que tem que fazer, você põe papel e caneta ou Excel, o que você quiser. Vou gastar tanto com isso, tanto com aquilo outro. O carro precisa pintar isso,
pinta 2 peças, desamassa 2 peças, tem marca disso, tem marca daquilo, tá com problema elétrico, precifica. Mas entre comprar um repasse nu e cru e comprar um produto maquiado, com quilometragem voltada, querendo passar por relíquia imaculada, eu sempre vou defender o repasse. Que está entrando na negociação por um 0 quilômetro. A concessionária está com o seu pátio lotado, precisa transformar aquilo em dinheiro rápido. O que ela faz? Ela passa para os repassadores, por isso que é o nome de repasse. Isso vale quando a pessoa está tirando um carro novo. Evidentemente que em muitos casos, mesmo a pessoa indo atrás de um carro também usado, a lógica é essa. O carro vai ser absorvido na transação pelo valor acordado entre as partes e a partir daí vida que segue. Agora, em termos assim, é mais negócio, é menos negócio. Às vezes a loja ou a agência tem um padrão de carros dentro do seu showroom que aquele não se enquadra, tá com um KM muito alto, tem muita coisa para fazer, o pátio já está lotado e os caras precisam transformar isso em grana rapidamente. Cada caso é um caso, mas aquele que vai comprar um carro desse tipo, ele tem que ter um feeling mais aguçado para ver o carro usado e saber se aquele carro está em condição ou se realmente já é uma pré-sucata, né? Já está em estado de pré-sucata. Não é o que alguns picaretas aí, porque tem também o passe de financiamento, né? A pessoa que cresce o olho, vai lá, compra aquele carro que não tem capacidade de pagar, aí tem que passar o financiamento correndo para alguém, para outra pessoa assumir o BO, financiamentos onde o cidadão vai pagar 3... E existem quadrilhas que fazem isso com o carro zero e depois negociam livremente na internet isso daí. 3 ou 4 vezes o valor de mercado daquele carro. A gente nunca negociou com isso e acho que é por isso a meia dúzia de idiotas aí que negativou o vídeo do repasse são esses concorrentes, esses frustrados, esses recalcados. A pessoa torce o nariz pro repasse e vai lá comprar aquele carro de particular, único dono, que nunca foi batido, que nunca foi retocado e o carro é uma merda completa. Carro que se estivesse tem merda no repasse, muita merda, você não faz ideia o quanto. Tá? Mas, via de regra, o que você encontra quando vai examinar um repasse e vai decidir pela compra ou não, é algo muito mais honesto e, consequentemente, eu prefiro, do que esses carros que já passaram por uma maquiagem. O cara sabe que tem indivíduos, tem um público maior, então faz toda aquela... acho que é guariba que o nego fala, né? E aí bota a venda aí, sai de baixo. As revisões não foram feitas. Quando eu vou olhar um manual de um carro que tem uma quilometragem que ainda é possível de você verificar isso daí, com certeza é muito mais importante. As revisões... Carros que você pode examinar o manual e pode encontrar as informações verossímeis. No Brasil, são carros até 60 mil, até 3 anos. Acima disso, você... comprei um carro de 10, 12 anos, tem o manual do proprietário, tem os carimbos de concessionário. Isso quer dizer muito pouco. Foram feitas. O programa de manutenção preventiva, qualquer carro, se eu abrir ali o porta-luvas, você tem o plano de manutenção preventiva, peças que você deve examinar a cada 10 mil, a cada 15 mil, a cada 30 mil e assim por diante. Essa é a manutenção preventiva. E eu não vejo esses entendidos, esses debilóides, terem nenhum tipo de preocupação em olhar isso. A preocupação deles é examinar coisas, é de repente se sentirem os farejadores de problema. Tem gente aí sem provocações. Sem provocações. Mas tem gente aí que se intitula caçador e coisa parecida. Cada um ganha o seu pão, né? Mas algumas coisas, para mim, elas... Hoje, em 2023, elas são tão ridículas quanto elas eram em 2017. Se você vai ver um carro e o carro não está nas condições que você considera adequadas para que você adquira, você tem um caminho seguro. Eu já falei isso algumas vezes também. No mercado hoje brasileiro, na internet brasileira, nós temos aproximadamente, é um número arredondado,
mas nós temos aproximadamente 5 a 6 milhões de automóveis anunciados para venda. Evidente que, primeiro, eu não tenho esse número atualizado porque eu estou fora. Segundo, é bem provável que esse número seja muito maior, porque você pega aí 2018, 19, 20, 21 e 22, você coloca aí praticamente o quê? 10 milhões de carros novos foram jogados, e com mais esses 7 meses de 2023, você bota aí 10 milhões de carros que foram vendidos, que foram colocados na praça, depois do vídeo que eu fiz. Evidentemente, muitos desses carros já foram batidos, destroçados e viraram nada, mas você tem uma boa parte desses que já estão reinseridos no mercado. Os proprietários originais, às vezes o segundo, o terceiro, já estão querendo passar para frente. E então você tem muito mais. E toda a crise, toda a dificuldade financeira, muitos acabam entrando. Então o número de carros anunciados é muito grande. E se você não encontra algo satisfatório para você, uma outra dica simplória, né? Esse carro não é exatamente o que eu queria, não compre. Porque a possibilidade de você se frustrar é de 100%. E a probabilidade é bem alta também. Automóveis sucata, batidos, salvados, recuperados de leilão, de financiamento, carros inteiros, carros maravilhosos. Se você foi ver um que não bate com as suas expectativas, com o seu grau de exigência, coisa que eu também já falei, é muito bacana quando o vendedor ele tem um nível de exigência alto. Porque quando você tem um nível de exigência alto e você vai vender para uma pessoa que de repente não tem tanta seriedade assim, tanta exigência assim, um grau minucioso, uma pessoa detalhista, tão detalhista assim, melhor para você. A tendência natural nesses casos é que aconteça a negociação, a não ser quando a antipatia entre as partes falar mais alto, porque também acontece muito. E eu acredito que eu ainda vou falar sobre isso no vídeo. Porque o que passa no crivo de alguém criterioso vai passar pelo olhar de alguém que está empolgado, embora também, meus amigos, muito cuidado com os compradores empolgados, as pessoas que compram por impulso, as pessoas que saem da loja eufóricas. A euforia é um estado de espírito muito complicado. O cara sai da loja eufórico. Dali a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, conforme a adrenalina começa a baixar, as coisas podem mudar. E um adendo, não só a adrenalina do comprador baixar, como a intervenção de outras pessoas, amigos e etc., que vão olhar o carro e vão dizer para essa pessoa, olha, você não fez um bom negócio não. Inclusive, nós tivemos, num dos infinitos causos, nós tivemos que salvar um cliente nosso. Tive uma ideia genial aqui agora, depois de anos. Tivemos que salvar um cliente nosso de uma roubada dessas. Ele vendeu um carro, vendeu bem esse carro, e eu até pontuei isso. Ele vendeu bem acima do referencial e eu disse para ele que da maneira como o comprador saiu daqui de Bauru, a probabilidade dele ter algum estresse futuro, aí ele duvidou, mas o papai dificilmente erra nesses casos. No dia seguinte, ou 2 dias depois, o comprador ligou querendo argumentar um monte de lorota. Gente, isso é normal, tá? Isso é normal, você faz uma negociação bacana, aí o cara chega em casa ou chega numa roda de amigos, olha o carro que eu comprei, mas quanto que você pagou? Você pagou caro, hein? Aí começa a caçar todo tipo de problema, é foda. Então é por isso, mais uma vez explicando, que a consultoria é diferente de uma força de vendas. Eu qualifico pessoas para o mercado de trabalho para serem vendedoras. E elas, enquanto vendedoras de uma loja, de uma concessionária, ou de repente tendo o seu próprio empreendimento, elas precisam vender. E isso eu acho complicadíssimo. Por essas e outras que eu nunca tive a coragem de criar uma loja minha, usar o meu nome para ter um ponto de venda de carro. Porque
Eu, dentro dos meus princípios, os quais eu não abro mão, alguns a gente pode até flexibilizar com o passar da vida, outros não. É muito difícil para mim vender algo para alguém que eu desconfio da qualidade. É algo muito importante para mim, né? Vender as coisas com qualidade. Até por isso, às vezes, também a gente acaba vendendo o carro, talvez outras pessoas pudessem pensar assim, podia ter ficado com o carro mais um tempo, usado um pouco mais. Poderia, mas aí estaria exposto a problemas que eu não estava disposto a depois recolocar esse carro no mercado de qualquer jeito. Cada um, cada um. Mas de qualquer maneira, você não pode pensar em vender a todo custo, custe o que custar, passando por cima de toda e qualquer credibilidade. Você não pode fazer isso. Você precisa ter em mente que esse comprador eufórico é aquele que volta na sua empresa dali 2 ou 3 dias furioso, porque ele não sabe ligar. Eu já vi isso acontecer. Ele não sabe ligar. Num concessionário Chipwagen, né? Essa história também já contei para muita gente. O farol do carro, e ele volta furioso na sua loja. Você vê o grau da idiotice, ele volta furioso na sua loja porque você não ensinou para ele onde que ele liga o farol. O comprador, ele deve ser orientado de uma maneira muito clara. E isso deve começar no teu anúncio. Quando você faz um anúncio claro, detalhado, minucioso, o que vai acontecer? Grande parte dos picaretas você já vai repelir de cara. O cara vai olhar, esse cara aí, eu não vou conseguir levar a grupo, não dá. Os meus anúncios, os anúncios que fiz como parte de uma assessoria para pessoas que estavam vendendo carro, normalmente eles tinham um número de visitação inferior ao que às vezes a pessoa conseguia fazendo o anúncio sozinha. A diferença é que dentro desse número de acessos e de contatos, principalmente de contatos, os contatos normalmente já eram muito mais filtrados do que quando a pessoa fazia sozinha. Eu acho que eu perdi um pouco da mão disso daí, porque como eu contei a história, na quinta-feira eu tive que botar um idiota para correr. Tá certo. O que for um pouco mais atrevido e tentar chegar em você e dar uma desperto, porque foi isso, porque foi aquilo, e ele quer entrar embaixo do carro, ele quer dar uma volta no carro, ele quer olhar, ele quer colocar a cara assim do lado da pintura para ver se tem alguma imperfeição. A nossa conversa não durou 3 minutos. Esse tipo de cara, na hora que ele faz contato com você, você já quebra ele no meio do caminho. Você poupa o seu tempo, que tempo é ouro, de ficar atendendo idiotas que de repente fazem uma proposta de valor apenas para te testar. E que se você aceitar a proposta de valor que ele coloca, é porque o seu produto não presta. Isso daí também é uma alfinetada a um querido colega de trabalho que eu tinha na época, que ele disse claramente isso. Ele olha como as coisas se aplicam em todos os segmentos, você vai entender. Ele tinha ido com a noiva a uma loja de estofados e fez uma proposta em cima de um jogo de estofados que ele tinha considerado bonito. O vendedor aceitou e, de acordo com ele, ele não comprou porque o vendedor tinha provado que o sofá não tinha qualidade, aceitando a proposta dele. É por essas e outras que existe um crime no Código Penal chamado lesão corporal, né? Porque o camarada que ele fica com esse tipo de palhaçada, ele merece, e eu disse isso claramente para ele, porque ser meu amigo implica isso, né? Implica ouvir às vezes algumas verdades. Ele escapou de levar umas boas porradas, né? Porque se fosse um vendedor meio doido, ele tinha saído de lá com um quente e 2 fervendo. Muito cuidado, não percam o seu tempo. Lembrem-se sempre que o tempo perdido não volta atrás. Não percam tempo com idiotas, com falsos entendidos, com picaretas, com gentalha, que só leva você a ficar chateado, você perdeu tempo, você criou a expectativa que ia fechar negócio e não fechou, você começa a desanimar, esse carro não vende. Vende. Até porque todo carro só precisa de um comprador. É claro que os modelos... Isso é uma das máximas. Eu considero que, assim, se a gente deixa ou deixou um legado na área automotiva, são alguns desses conceitos, né? Você fala assim, putz, esse carro aqui eu tô fodido, eu não vou conseguir vender. Você consegue vender. Numa estratégia coerente, focando
onde esteja o comprador, você fica tranquilo que qualquer carro vende, até os ruins. Modelos que são mais populares, os modelos que são mais aceitos no mercado, você tende a fechar negócio mais rápido mediante a probabilidade que uma das pessoas que gosta daquele carro vir e fechar negócio com você. Mas qualquer que seja a marca, qualquer que seja o modelo, existe um comprador. Existe um comprador. É preciso que você use as ferramentas certas para alcançá-lo. Tive um Citroën, aquele ali que você olha do lado esquerdo, é a porta traseira direita dele, ele foi vendido tranquilamente. Então, não venha com esse papo, meu carro não vende, que eu mando você a merda, porque vende sim. E esse comprador deve ser alguém que ele vem até você, você vende para ele. Antes de mais nada, é uma coisa interessantíssima isso, mas antes de mais nada, as pessoas se vendem. Quando você encontra o comprador certo, a conversa flui, o trabalho fica muito mais facilitado, você não precisa se apavorar. Agora, se você tem uma demanda específica, financeira, que te obriga... Eu quero passar uma dica de ouro, que eu não me lembro se eu falei na época. A entregar o teu carro por qualquer dinheiro, aí é outra história. Aí eu até sugiro que você procure uma loja para evitar problema, porque o picareta, que ele levou vantagem, ele nunca se dará por satisfeito e ele vai querer voltar depois e tirar mais alguma coisa de você, alguma coisa que ele acha que ele tem o direito. Meus amigos, vocês me desculpem. A dica de ouro que eu passo para você, independente de certas condições, eu falo que isso só vale para quem joga aberto, para quem quer levar vantagem e quer estar certo sempre, mesmo quando está errado. Essa dica não é válida. Mas o que você pode também fazer quando você não tem pleno conhecimento de quem está comprando, você está vendendo por um valor legal, etc. Sabe o que você pode fazer? Sabe o que os nossos clientes, a gente sempre procurou orientar dessa maneira, e eu fiz muito contrato assim. Um contrato, né? Onde você lista os eventuais problemas do carro que você sabe que vão estourar, mesmo você não sendo alguém que vive disso em caráter profissional, mas você faz esse termo, deixa claro as coisas, e numa eventual tentativa futura de um vagabundo, de um picareta, você está resguardado. Você está resguardado. Mas aconteceu isso. Sempre é bom, porque pode parecer que você, nessa conversa legal, que você conhece a pessoa, mas na verdade você não conhece. E às vezes, mesmo que conheça de outros carnavais, amigos, negócio à parte. Então se resguarde sempre, tá? Isso vale muito para a tranquilidade que você vai ter, e eu falo isso como alguém que já há tanto tempo tem os seus carros, vende, troca, trabalhou 9 anos aí direto e teve um pouco antes também, e nunca tive qualquer problema no que diz respeito a isso, tá? Desculpem até, eu estou vendo aqui que o programa quase meia hora, mas é muito bom usar esse espaço para transmitir a nossa mensagem. E eu fico feliz porque eu tenho certeza que alguém assistindo esse vídeo vai ter um entendimento mais claro, e só por isso já vale a pena. facebook.com/MJG Consultoria. Não existe mais. O maior gestor de negócios do interior estará sempre à disposição para poder te atender. Um grande abraço e até a próxima. Então é isso, meu povo. Aí nós tivemos, você vê, 391 visualizações na época. Este react vai ter muito menos. Aí o comentário, meu querido amigo Ivan, todos os homens que são homens de caráter se tornam repelentes, elevam os que são humildes e buscam tirar outros da ignorância. É uma atitude que requer coragem, você tem que ter um desprendimento, mas eu acho que é recompensante. Mesmo não tendo numericamente um número grande de pessoas, o nível das pessoas aqui sempre foi muito prazeroso. O Sandro Reiser comentou, né? Com relação à venda de carros usados, ele mora na região do ABC Paulista, onde tem instalado algumas montadoras e, em consequência, tem vários funcionários que trabalham nessas fábricas.
A dúvida dele era o seguinte: qual a vantagem de comprar um carro de pessoas que são funcionárias dessas fábricas? Nenhuma vantagem, né? É como, por exemplo, um carro que ele é de locadora, mas ele é um carro de um modelo um pouco melhor, e ele ficou o tempo todo de vida de locação, ficou apenas com um diretor, um funcionário graduado de alguma empresa. Isso daí pode vir a ser uma vantagem, porque é lógico, entra um carro de locadora que ficou aí no uso para todo mundo mexer, e um carro de locadora que era terceirizado para uma empresa e tralalá, provavelmente este carro estará numa condição melhor e talvez, dependendo desse diretor, do deslocamento que ele fazia, uma quilometragem menor. Mas qual é o benefício de comprar um carro que foi adquirido pelo funcionário de uma montadora? Nenhum tipo de vantagem, exceto se essa pessoa quiser, na hora de revender, vender mais em conta. Fora isso, não há vantagem nenhuma. E aí o Renato, tem gente que vai comprar um carro usado e a primeira coisa que faz é ligar o som, ver se está legal. Quanto ao anúncio, quanto mais detalhado for, melhor. Não te trazer curioso, mas te traz o comprador, exatamente. Para algumas pessoas, se tem um multimídia, se está com um sonzinho bacana, rodas bonitas e grandes, a chance de vender aumenta consideravelmente. Eu havia reservado 2 horas para este react. Estamos aqui concluindo em pouco mais de 1h35. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que estiver prestigiando. Esse vídeo está indo para o ar na noite da segunda, então não teremos o vídeo da terça. Este é o vídeo da terça. E durante a semana tem mais coisa boa, porque eu pensei aí, tive umas ideias legais e quero executar. Meu povo, um grande abraço, muito obrigado sempre. É gostoso este movimento, este momento de revisitar esses conteúdos e hoje com uma análise bem mais tranquila, sem a responsabilidade chata da consultoria, é algo bem prazeroso. A gente se vê, vamos que fala. Fui!